Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. E a live de hoje nós vamos falar sobre recomeço. Recomeçar não é sobre perder, é sobre ter coragem de nascer de novo, mesmo com cicatrizes. Você tem dificuldade de recomeçar? Está passando por essa fase de recomeço e está tendo dificuldades? Esse é o tema que nós vamos falar aqui hoje, recomeço. Vou até deixar aqui, recomeço. Recomeço é o nosso tema de hoje. Fixar comentário. Pronto. Talvez você esteja aqui porque sente que precisa recomeçar em alguma área da sua vida. Seja no trabalho, na vida amorosa. Às vezes você precisa recomeçar depois que os seus filhos saíram de casa, seja para estudar ou porque se casaram. Talvez você está tendo que recomeçar em outra cidade, em outro estado, em outro país. E nós vamos falar sobre isso. O peso, o desejo e o caminho para recomeçar com mais leveza, com mais reconhecimento diante daquilo que te trouxe a esse recomeço. Nem sempre é fácil recomeçar. Nem sempre é fácil tomar a decisão de olhar para novas possibilidades, porque a vida às vezes nos empurra e aí nós somos obrigados a recomeçar. Eu não sei se você que está aqui foi obrigado a recomeçar algo. Eu não sei se você que está aqui percebe que onde você está te causando desconforto e você teme esse recomeço. E eu quero te dizer que pode ser mais leve recomeçar, que o recomeço ele também traz grandes aprendizados. Porém, quando eu falo recomeçar, o que parece difícil é iniciar uma nova história. Mas eu quero te dizer que recomeçar, você traz consigo uma bagagem. Uma bagagem que contribuiu para essa nova fase. Então, não necessariamente você precisa começar do zero. Mas a partir de onde você parou, de onde você teve que recomeçar, há algo muito importante ali que vai te conduzir para a nova fase. Vai te conduzir para a nova fase. Talvez quem esteja aqui conosco, esteja aqui porque sente que precisa começar algo, sei lá, na vida amorosa. Coloque aqui para mim, vocês que estão chegando aqui. Qual área da sua vida você está vivendo um recomeço ou você sente que precisa recomeçar? É no trabalho, é na vida amorosa, é na despedida dos filhos que estão indo estudar em algum lugar, estão indo trabalhar em outro país, em outro estado. Ou você está vivendo um recomeço em outro lugar. Você tem dificuldade de recomeçar? Quando você pensa em recomeçar, qual é a primeira sensação que vem? É medo? É alívio? É ansiedade? É esperança? Quando você olha para esse recomeço, que sensações vêm? E como você lida com essas sensações? É difícil olhar para o novo? Tem pessoas que sentem
que o relacionamento acabou, mas ainda não conseguiram botar um ponto final porque tem medo desse recomeço. Tem pessoas que não estão satisfeitas com a vida profissional, mas vivem no conformismo porque tem medo do novo, medo de recomeçar, medo de viver o seu propósito fazendo um novo curso, fazendo uma nova formação. Ah, mas de novo estudar. Ah, de novo ter que gastar o meu tempo. Será que é gastar o tempo? A Marcinha colocou aqui que percebe que precisa recomeçar algo na vida financeira. Ótimo, Márcia. Alana, tudo bem, minha linda? Sensação de esperança, ótimo. Agora prestem atenção. A dor do recomeço é perceber que o passado não cabe mais, mas o futuro ainda não chegou. Mas ele depende do que você está fazendo exatamente agora. Então, se eu quero recomeçar as minhas finanças, eu preciso restabelecer regras. Eu preciso saber quanto eu ganho, qual que é a minha receita. Eu tenho receita só de uma demanda? Ou eu tenho mais de uma receita? Quais são as minhas despesas fixas? Quais são as minhas despesas variáveis? Como eu posso melhorar a minha renda se eu preciso reajustar alguma coisa? Então esse recomeço, ele vem com uma sensação de caos. Ele vem muitas vezes com essa sensação de caos. Mas o caos precede a ordem. Uma vez eu fazendo mentoria para uma moça, eu pedi que ela fizesse esse levantamento financeiro. Ela falou: Simone, eu não sei quando eu vou retomar os atendimentos, porque eu estou desesperada com o que eu percebi das minhas finanças. Eu estava achando que a minha renda é a renda que eu ganho lá na minha vida profissional, mais o meu limite do cartão de crédito. Eu não sei se eu tô falando com pessoas aqui que estão achando que a sua receita também é o limite do cartão de crédito. Minha mãezinha querida tá aqui. Mamãe é uma pessoa extremamente organizada financeiramente. E eu honro ela sendo assim também. Olha só, quando eu me proponho a olhar para esse caos, é que eu consigo recomeçar, trilhar uma nova história. E aí, quando eu tenho essa percepção que tem um caminho, que tem uma solução, vem o que a Alana colocou: esperança. Esperança do novo, esperança de fazer diferente. E sabe o que é mais fantástico de tudo isso? É a autorresponsabilidade. E olha que coisa fantástica não depender do outro aquilo que você quer recomeçar na sua vida. A responsabilidade do recomeço é sua. É você que limita o que você quer e o que você não quer mais para a sua vida. E eu te pergunto, você já se pegou em um emprego que sustenta o seu bolso, mas esvazia a sua alma todos os dias? Vamos olhar para várias áreas da vida aqui hoje. Gente, eu trabalhei numa empresa, eu era gerente financeira. O dono dessa empresa, uma vez ele me ligou no domingo, eu estava na igreja. E eu respondi, né? Ele me ligou, eu respondi no WhatsApp: estou na igreja, preciso de falar com você agora. Eu falei: mas gente, acabei de falar que estou ocupada, estou na igreja. Então assim, tira o seu sossego, tira a sua paz. E por que você ainda está ali onde te tira a paz? A paz da sua alma. Porque você tem medo do recomeço.
Porque você muitas vezes não confia na sua capacidade de recomeçar. Ah, Simone, mas eu não sei se eu tenho capacidade. Então vá se capacitar. O que você faria que você sente que te traria paz, que te traria essa sensação de estar vivendo o seu propósito, por exemplo? Muitas pessoas se mantêm em uma área profissional pela segurança financeira, enquanto a emocional e criativa está ali morrendo. E o seu corpo fala a todo momento. Através de doenças, através de sintomas, como se estivesse ali incomodado com tudo o que está acontecendo. E lá na vida amorosa? Quantas vezes você se sentiu sozinha mesmo estando acompanhada? Quem já viveu isso? Quem já viveu a sensação de estar num relacionamento de parceria, onde você olha, a pessoa está sempre no celular. Você olha, a pessoa não tá do seu lado, tá jogando futebol, tá jogando videogame. Gente adulto jogando videogame, eu quero dar um desespero. Medo de conseguir outro, essa sou eu. A Léa colocou. Mas tem que arriscar, sabe? Se eu sinto que eu não estou satisfeita em algum lugar, eu preciso buscar novas oportunidades. Eu me lembro que quando eu morava no interior, tinham poucas oportunidades de emprego. E eu muito novinha, eu tinha 15 anos na época, eu não tinha experiência, e o que tinha para trabalhar na cidade onde eu morava era ser garçonete. Aí de garçonete eu fui para caixa e de lá eu fui ser secretária em uma funerária. Alguns aqui já ouviram um pouco dessa história. Mas mesmo assim, nessa funerária eu fiquei quase 10 anos da minha vida. Quando eu olho para isso, lá me deu muita base mesmo para minha vida. Mas eu vejo que eu fiquei muito tempo em um lugar só, porque na verdade eu buscava o quê? Segurança. A segurança financeira, porque na época eu fazia faculdade, então eu queria ter a segurança financeira que no final do mês eu tinha que ter aquele dinheiro para pagar a faculdade. E por ali eu fiquei muitos anos. Quantos anos você está onde você está? Por segurança. Mas algo pulsa no seu coração que não é aí que você deve estar. Vida profissional. Lá no relacionamento. O que te incomoda nesse relacionamento? Que talvez você precisa recomeçar. E quando eu falo recomeçar, Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito. Nem sempre precisamos de um novo caminho, e sim de uma nova forma de caminhar. Isso não remete também a um recomeço? Sim, remete a um recomeço. Então você não precisa se separar, mas você precisa recomeçar a olhar para você, se ver nessa relação, te colocar como prioridade, ser a prioridade do outro, melhorar o diálogo, recomeçar esse diálogo, ter respeito, ter cumplicidade. Às vezes o casal precisa recomeçar do namoro, voltar a beijar, voltar a ser prioridade, voltar a brilhar os olhos. Eu tô falando com pessoas aqui que nem beijam mais na relação, de tão acomodados que estão. Tem pessoas que... Vou até fazer uma pergunta. Você sente que perdeu parte de quem você é agora? Que os filhos não precisam... Por entender que os filhos não precisam tanto de você como você gostaria? Quem aqui é pai e mãe?
está aqui conosco. Tem gente que perde parte deles quando os filhos começam a ir para a vida. Ou precisa morar com o pai, quando é pais separados, parece que perdeu parte deles. Simone, mas parece mesmo. Eu entendo. Mas filha, é para a vida. E às vezes você precisa recomeçar a sua postura de pai e mãe, porque você projeta nos seus filhos aquilo que você não teve e faz deles aqueles marmanjos. Aqueles que ficam parecendo os hóspedes na sua casa. Porque você não teve isso, não teve aquilo, você doa demais e esquece que filho é para ir para a vida. Aí você cria filhos para ficarem aí, perto de você, para precisarem de você o resto da vida. Aí vai ser uma pessoa que não prospera financeiramente, não prospera na vida profissional. Porque você tem essa dificuldade de recomeçar a sua vida amorosa, porque já tá uma merda, muitas vezes já tá uma merda. Aí você, nossa senhora, porque esses filhos é o que sustenta a minha relação. Essa frase é para aquela pessoa que está dizendo assim: eu estou no relacionamento por causa dos meus filhos. Aí chega a hora dos filhos ir para a vida. O filho vai para a faculdade, vai morar em outro país, vai morar em outro estado, recebe oportunidade em outro lugar. E aí você se depara com um problema que você não resolveu há anos atrás, que é o seu relacionamento. Então tá na hora de recomeçar. Recomeçar a mudar a postura aqui para ver se ainda muda. E há casos que não vai mudar. E aí você precisa dar um passo de coragem e recomeçar muitas vezes sozinha. Sozinha e na leveza, você vai conseguir quando estiver olhando para dentro de si. Leia colocou: eu não consigo um relacionamento duradouro. Muitas pessoas, Leia, não conseguem um relacionamento duradouro porque elas estão indisponíveis. Esse movimento de indisponibilidade, muitas vezes, ele é inconsciente, tá? Ele é inconsciente. E eu fico indisponível. Porque eu estou disponível para quem? Para os meus filhos. Eu tenho medo de arrumar alguém, essa pessoa não dá certo com os meus filhos. Eu tenho medo de arrumar alguém e às vezes eu tô olhando lá pro passado. Então eu tenho medo de arrumar alguém e ter um relacionamento tão ruim quanto os passado ou o passado. Então para onde olha a sua vida amorosa que te conecta com relacionamentos que não são duradouros? E é isso, muitas vezes não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com aquilo que eu carrego dentro de mim. Essa é a verdade. A Dani colocou: eu sou mãe de 4 meninos. Eu já tenho um fora de casa. Não me sinto assim. Quero que eles voem. Parabéns, Dani. Parabéns por permitir o desenvolvimento dos seus filhos. Isso é fundamental. Eu sou mãe e tenho que fazer o papel de pai. E é assim que eu me sinto. Amei. Quantos papéis você vai assumir na vida que não são seus por, às vezes, acreditar que tem que dar conta de tudo? Simone, mas ele não me ajuda. Muitas vezes o homem não ajuda porque eu ainda sou essa fortuna. Eu não tenho coragem, eu não quero demonstrar fragilidade. Eu não aprendi a pedir, eu fui treinada a dar conta de tudo. Desaprenda, pois você não precisa dar conta de tudo. E é esse aprender a pedir que vai te tirar desse papel de mulher Xena, de guerreira Xena. Não precisa ser assim. Não quero que eles dependam de mim, mas que sejam felizes. Ótimo. Dani, eu costumo dizer o seguinte, que pais que perguntam para os filhos: você está feliz com essa sua escolha? Geralmente tem uma relação até melhor com os filhos. Por quê? Se eu sou pai ou mãe e fico projetando nos meus filhos aquilo que eu quero para mim, muitas vezes os filhos
se sentem endividados comigo e deixam de viver as suas próprias escolhas, os seus próprios sonhos, para viver aquilo que a mamãe ou o papai quer para eles. Aí lá na frente, profissionalmente assim, ou às vezes até no relacionamento, se sentem frustrados, porque não viveram a vida deles, não viveram o propósito deles, não viveram segundo aquilo que eles queriam, mas sim aquilo que os outros queriam para eles. E eu pergunto para vocês, será que você está nessa dinâmica? Vivendo algo para os outros, sem entender que você pode recomeçar? Vivendo aquilo que alguém quer para você? Simone, parece que você está falando somente para mim. Eu só respondi o que a senhora colocou. Mas é assim, gente, por isso que vocês estão aqui. Eu fico muito honrada por poder contribuir com vocês. Quanto mais vocês participam, mais eu consigo ajudá-los. Que mais? Você já percebeu que mesmo mudando de país, as dores sempre viajam na mala junto com você? Olha isso. Você conhece alguém que já mudou de país em busca da sua felicidade? Ah, eu vou arriscar minha vida em Bruxelas? Estou indo para Bruxelas, gente, o próximo mês. Vou arriscar minha vida no Canadá? Vou arriscar uma nova possibilidade em tal lugar. O problema não é arriscar. O problema é o que você leva na mala ou vazio, como às vezes você leva cargas, acreditando que é lá que você vai jogá-las, ou muitas vezes você está vazio e buscando algo que vai te preencher lá no outro país. Mas não é sobre isso. É o seu olhar para dentro de você que vai trazer as respostas que você busca. Lá no meu livro Ressignificar é Preciso, eu digo, as respostas que você busca não estão no mundo exterior, estão dentro de você. Então, às vezes você pode ir para a lua, que você não vai reconectar com a sua força, com a sua essência, com seus valores, com seu propósito, porque você está buscando em lugar errado. Tem pessoas que estão trabalhando igual um louco, uma louca desvairada, porque agem ali com essa vida profissional, com tudo que está acontecendo, como se fosse uma válvula de escape. Ah, mas é porque ali, nessa área eu me sinto bem. Só que a nossa vida é como se fosse uma roda. Tem uma atividade que se chama Roda da Vida. Quem já fez a imersão Mulheres Reconectadas fez o mapa da vida sistêmico, que precisa estar funcionando essa roda para que as coisas na nossa vida fluam. E aí não é claro que nada vai estar perfeito o tempo todo, mas aquela... Imagina uma coroa de bicicleta. Se tiver um dente ali quebrado, vai dar ruim. O troço vai parar, a corrente vai cair a todo momento. E a nossa vida é desse jeito. Então, não é simplesmente tocar e buscar em outro lugar. É buscar dentro. É o que eu curo dentro que se expande para fora. É o que eu trago para dentro, é o que transborda para fora. Então, não adianta botar as coisinhas na mala, a dor... O término, tem gente que termina relacionamento e fala, agora eu vou viajar. É bom demais, mas geralmente não traz a solução. Preciso olhar para dentro. Ah, Simone, lá na viagem eu vou olhar para dentro. Ótimo. Mas se for para viajar, para arrumar, ai, nossa, eu vou lá, né, vou conhecer 5 caras legais ou 10 mulheres maravilhosas, meio que vou tocar o foda-se, não vai adiantar. Você está fazendo da maneira errada. Precisa limpar-se, limpar as suas energias para que as coisas fluam. Faz sentido? Então, assim, não adianta pegar a mala ou sair, encher a mala de pesos, de mágoas e ir para outro país. Não adianta também sair com a mala vazia, sem as forças que você precisa para trilhar esse recomeço. O recomeço ele fica leve quando eu estou pronta, acolhida,
restabelecida emocionalmente, equilibrada, para lidar com as adversidades, porque o recomeço ele traz adversidades também, né? Vou ler aqui os comentários de vocês. Recomeçar não é fácil, sei bem disso, mas vai te trazer muitas coisas positivas, viu, Dani? Já fiz isso, os problemas, desafios, as dores juntas. Nós mães vamos fazendo uma zona de conforto que nos deixa paralisadas, até conseguir enxergar que precisamos nos libertar, permitir olhar para o nosso mais profundo eu. Exato, Alana, e você trazer essa questão da maternidade é muito importante, porque existe o eu, o tu e o nós. Existe o eu, mulher, né, o marido, existem os filhos, e eu preciso me ver nessa expansão em vários papéis. E muitas vezes a dificuldade vem porque o meu foco tá só em um lugar. Porque eu não tô pedindo ajuda, porque eu acredito que eu tenho que dar conta de tudo, eu fico salvando todo mundo, eu não deixo o outro fazer aquilo que compete, eu não permito que o outro erre para que ele aprenda também, principalmente no papel de mãe, de pai, né? Às vezes fica ali colocando uma peneira ali debaixo dos meninos, aparando algo, e na verdade o que eles precisam é aprender com os próprios erros, né? Quando nós falamos de mudar de lugar, seja para um país, seja para um novo estado, eu quero te dizer o seguinte: a geografia ela muda, mas os padrões internos continuam ali até você olhar para eles. Ah, eu vou mudar porque lá eu vou me sentir melhor. Aí, de repente, você se vê insegura novamente. Então, não é sobre o lugar, é sobre aquilo que ainda precisa ser liberado. Então, como a Dani disse, né? É difícil recomeçar. Recomeçar dói. Dói porque obriga a olhar para dentro e não para fora. Então, não é sobre lugar, não é sobre pessoas, é sobre você. Você e você mesma. Atendendo uma pessoa agora há pouco, ela falou assim pra mim: ai, Simone, dá um medo, não dá? Olhar pra dentro? Eu falei: eu tive esse medo. Mas foi olhando pra dentro de mim que eu rompi tudo aquilo que eu estava repetindo, tudo aquilo, liberei, né? Todo o peso que eu carregava que não era meu. Então esse recomeço, ele dá esse trabalho, mas a satisfação que vem depois, ela é extraordinária. Quem tá aqui já viveu o processo de constelação, já fez formação, sabe o transbordo que é. Ontem eu recebi o depoimento da minha aluna, depois eu vou até postar aqui. Todos os meus alunos, eles são constelados nos módulos, né? Nos encontros. Eu tenho uma aluna, ela tem mais de 60 anos na turma. Ela é psicanalista e também está fazendo a formação em constelação para ter mais ferramentas para atender os clientes. Ela trouxe como tema para constelar a dificuldade de vender um terreno na família dela. Imagina, um terreno, ela tem mais de 60. Uma fazenda onde foi construído toda a história de uma família. Aí tem netos, bisnetos. O pai dela morreu, ela tem uma madrasta, e precisava vender essa terra. Uns queriam vender e outros não queriam. Por quê? Existe uma história dentro daquele imóvel. Existe algo muito profundo ali. Então, quando alguém tem essa dificuldade de liberar, o imóvel vai ser fácil de vender ou não? Até as nossas emoções que você coloca nessa caneta. Nossa, essa caneta é Montblanc. Nossa, é a minha caneta favorita e tal. O apego que você coloca nas coisas faz com que
gere uma dificuldade em vender o produto. E foi algo nesse sentido, tinha algumas outras questões ali presas nessa venda do imóvel e eles precisando vender porque que querem fazer novos investimentos, enfim. Fizemos a constelação e ela veio falar ontem que o terreno foi vendido. Agora prestem atenção o quanto as nossas emoções, os nossos sentimentos impactam os nossos resultados. Até a venda de um imóvel seu que está aí parado tem a ver com as suas emoções, com o que você coloca ali, com a raiva que você tem da madrasta, com a mágoa que você tem do seu pai porque ele talvez não deixou isso resolvido. Olha aonde as coisas vão. E você não entendeu isso ainda. Preste atenção no quanto esse recomeço vai ser impactante na sua vida. Você olhar para dentro de si. E hoje nós teremos análise de frases sistêmicas aqui, viu, gente? Vai ser uma honra. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos lá? O que mais? O que temos aqui? Recomeçar dói, porque obriga esse olhar para dentro e não para fora. Foi o que eu disse, ok? O recomeço, ele é o lugar onde a dor se encontra com a esperança, que foi o que a Lana colocou aqui. Então eu preciso enxergar que ao preço que me custa, ao preço que tem me causado, por exemplo, a dor que tem me causado determinado recomeço, ele tem uma esperança ali do novo. Vocês estão recomeçando um relacionamento, saiba, tem um novo ali te esperando. E eu não estou falando do relacionamento amoroso, não. Talvez o recomeço é você olhar para dentro de você e restabelecer as suas forças. Como seria acordar e se sentir orgulhoso do que você faz? Sabendo que o seu trabalho não é só obrigação, mas missão. Muitas vezes nós estamos nos sentindo mal profissionalmente porque nós não recomeçamos, porque ainda não olhamos para dentro de nós, ainda não entendemos o que nos move. Talvez nós estamos nos sentindo prejudicadas, com dificuldade de recomeçar na vida profissional, porque ainda não tiramos a bunda da cadeira, literalmente. Eu já contei para vocês que uma vez em uma empresa, uma pessoa me mandou tirar a bunda da cadeira. Aquilo para mim foi uma ofensa. Mas eu sou grata a essa pessoa que me falou isso. Porque foi na raiva. Quantos aqui já recomeçaram na raiva? Eu fiquei com tanta raiva daquela mulher ter falado aquilo para mim, que eu falei assim, eu não trabalho mais para ninguém. Eu já cansei de enriquecer pessoas e empresas. Eu vou trabalhar para mim agora. Então aquilo que me causou desconforto me levou a um recomeço. E eu tô falando com pessoas aqui que precisam recomeçar nessa área. Ei, alinhe o seu propósito com a sua profissão, que nunca mais você vai trabalhar. Você vai entender o poder de servir. E se você sente que precisa recomeçar a sua vida amorosa, como eu disse, nem sempre nós precisamos de um novo caminho, sim de uma nova forma de caminhar, muda sua postura, deixa o seu marido ser o homem, deixa ele conduzir, confia que ele consegue. Simone, mas se eu deixar ele é um banana. Então fica aí, guerreira Xena, dando conta de tudo. Ah, tem uma luz para apagar. Deixa, tem uma luz para trocar, uma lâmpada para trocar, uma conta para pagar. Deixa ele entender que ele é o homem,
todas as vezes que você vai socorrer esse homem, ele vai descansar. E você vai ficar frustrada, cansada, doente. O amor vai acabar. O desejo vai acabar. A admiração vai pro saco. Literalmente. É isso que acontece com os relacionamentos que se lascam. Ó, a palavra não, Simone. Relacionamento precisa de equilíbrio na troca, minha querida. Se você faz tudo, vai ficar desequilibrado. Tenha autorresponsabilidade, né, Alana? Nem que seja para ficar no seu lugar, minha querida. Ó, madame, no seu lugar. Não consigo, preciso de você, por favor. Sozinha eu não consigo. Gente, o que foi que o Alexandre fez esses dias que eu achei super engraçado? Teve um dia até que eu chorei que ele fez. Eu estava organizando para dar aula ou fazer uma live. Não sei, eu estava organizando ali e eu falei assim, nossa, eu vou ligar a Alexa, eu vou colocar umas músicas gospel para eu ouvir. E eu tinha acordado e eu amanheci assim muito ruim da gripe. Até pensei que eu estava com Covid, mas não estava não. Eu acordei muito ruim mesmo. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que vou ter que tomar um remédio. Mas eu vou ligar a Alexa aqui, vou fazer minha oração, depois eu vou organizar as coisas. Aí ele foi lá, pegou um medicamento, pegou a água, me entregou. E falou assim, Alexa, ligar música gospel. Deu o comando. Gente, eu tenho 7 anos de casada. O Alexandre mudou demais. Mas eu também mudei pra caramba. Eu não via as coisas que o Alexandre fazia porque eu estava na exigência. Então eu tive que recomeçar a minha postura de mulher, recomeçar no meu lugar de parceira para entender de fato o que estava acontecendo na minha relação. Era uma insatisfação que não tinha fim. Não tinha fim a minha insatisfação. Mas porque eu não fazia a minha parte, eu não reconhecia o que ele fazia. E naquele momento eu confesso a vocês que meus olhos lacrimejaram, eu ajoelhei, fui fazer minha oração diária que eu sempre faço. E aí ele falou assim, uai, o que foi? Eu falei, nada, amor, só tô feliz. Mas por quê? Se hoje eu recebo, é porque muitas vezes eu peço. Antes era bater no peito e dizer que eu não precisava. Essa era a minha postura. Né? A guerreira Xena, salvadora, a reta arda. Quem estava no Mulheres Reconectadas lembra, né, da retardada. Gente, é muito bom deixar as relações equilibradas. É muito bom você estar nesse lugar de quem precisa também. Assim fica legal. Já pensou em redescobrir quem você é além do papel de pai e mãe na vida dos seus filhos? Quem aqui é pai e mãe? Se redescubra, recomece. Você não é só isso não. Você não é só mãe, você não é só empreendedora, você não é só namorada, você não é somente filho e filha. E saber gerir isso requer um emocional muito equilibrado, né? Requer muita postura e humildade. Humilde é aquele que reconhece que precisa de ajuda. Sabichão é aquele que quer dar conta de tudo para que seja visto, reconhecido, aplaudido. E daí quando você precisa e alguém não enxerga, porque você é tão forte que ninguém acredita que você precisa de ajuda, então nem te ofertam. Aí você se frustra. Mas eu ajudo todo mundo e ninguém reconhece? Não reconhece. Não reconhece porque você ainda está fora do seu lugar. É sobre isso.
O desejo é resgatar os seus projetos pessoais, os sonhos esquecidos, a nova fase, sem medo, sem insegurança. Simone, como me libertar da insegurança? Conectando com o seu pai, em primeiro lugar. Se você que está aqui tem treta com o pai, você é uma pessoa insegura, você tem medo de arriscar, você tem medo de ir pro mundo. Hoje eu tirei o dia pra cutucar mesmo. E se essa mudança não fosse só de endereço? Essa sua vontade de ir para a capital, essa sua vontade de ir para outro país, outro estado. Se não for só uma mudança de endereço, mas sim uma mudança de identidade. Uma chance de criar raízes dentro e fora de você. Transformar muitas vezes a saudade que nós deixamos ao tomar a decisão de ir em força de expansão. Tem vezes que tem pessoas que não casam porque estão casadas com os pais. Tem pessoas que se casaram, mas continuam dentro da casa dos pais até hoje. Não romperam o cordão umbilical com os pais até hoje, porque não aprenderam a recomeçar nessa nova fase, se chamada casamento. E aí não entende por que o casamento tá dando B.O., tá dando treta ali todo dia. Não desvinculou. Não desvinculou. É necessário transformar essa saudade em força, em expansão. Vai expandir essa família, vai namorar, vai criar novos projetos com essa pessoa que você escolheu para fazer parte da sua vida. Não significa que romper com pai e mãe, gente, calma lá, alecrim. Romper com pai e mãe não é abandonar não, tá? Deixa de loucura. Romper com pai e mãe é ir pra vida. É seccionar, separar-se dos pais. É como se você saísse da esfera da proteção da infância, que ainda aparentemente é o que você vive ali, para a vida adulta. É sobre isso. Leia, não importa quanto tempo seu pai e sua mãe já não estão mais aqui conosco. É sobre o que você traz consigo quando fala desse pai, quando fala dessa mãe. Existe mágoa, existe raiva, existe dó quando você olha para a história deles. Que sentimento tem aí enraizado quando você olha para os seus pais? Isso impacta os seus resultados. Isso impacta a sua vida. Faz sentido? Já nós vamos tirar frases. Hoje estamos com muitas pessoas aqui. Estou muito feliz. Mas nós vamos selecionar aqui rapidinho. Vou deixar na fase final, né? E aí eu vou tirar algumas frases. E aí vocês ficam ligadinhos aqui, tá? O que mais? Eu achei essa frase muito interessante, ó. O desejo é a fagulha que acende o fogo do recomeço. Esse desejo vem quando você tem esperança. Esse desejo vem quando você acredita, quando você olha para o futuro e não para o passado, preso nas dores, nas mágoas, nas tretas que você carrega. Recomeçar não exige de nós um mapa perfeito, mas exige apenas o primeiro passo. Então, qual é a área? Nós falamos de várias áreas aqui. Qual é a área da sua vida que precisa de um recomeço? Primeiro, vou trazer algo importante aqui para vocês. Nomeie a sua dor. Reconheça a sua dor.
Ponto importante 2, soltar. Liberar o que não serve mais. O que não serve mais? Às vezes é a mágoa que você está carregando na sua mala, que está te acompanhando há muitos anos. Quando eu falo de sentimentos, é muito mais pesado do que qualquer outra coisa. Porque isso te impede de fluir. Então nós falamos reconhecer, soltar. Outro ponto, reorganizar. Crie novas escolhas, mesmo que sejam pequenas. Persista, é o ponto 4. Sustente a sua decisão. Quando eu deixei de ser CLT, eu falei, eu vou me organizar. Não sei como, na época eu não tinha feito curso, mas tomei a decisão de fazer um. Eu falei, eu quero ser palestrante. Então eu sustentei a minha decisão. Eu tive que reconhecer a minha dor. Vou trazer a minha história aqui para vocês entenderem. Então, eu conheci a minha dor. Eu não queria ouvir as coisas que eu estava ouvindo ali naquela empresa em que eu trabalhava. Para que eu desse certo em qualquer outra área da minha vida, profissionalmente falando, principalmente, eu precisava liberar a raiva que eu estava dessa mulher, liberar a raiva que eu estava dessa empresa. Eu tive que criar novas escolhas. Então, qual foi a minha escolha? Naquela época era ser palestrante. E eu tive que sustentar essa decisão que não é fácil. Eu tive que ler muito e ainda leio muito. E era algo que eu tinha preguiça. Então, como que eu vou ensinar algo sem ter conteúdo? Como que eu vou trazer algo aqui pra vocês se eu não tenho conteúdo? Vou vir aqui ficar falando borracha? Quem? 121 pessoas aqui vai ficar ouvindo eu falar borracha? Jamais. Então tem que ter conteúdo. E para eu sustentar essa decisão, eu tive que me abdicar de várias coisas. Eu tive que perder muitos finais de semana estudando. Eu me lembro que minha família ia para a chácara, todo mundo ali fazendo churrasco, som alto, e eu dentro do quarto com fone de ouvido estudando, criando palestras, lendo livros, porque eu tive que sustentar aquela decisão. E para isso eu ia ter que abrir mão de outras coisas. E hoje é tudo mais leve. Então, o que eu estou plantando hoje, o que eu estou colhendo hoje veio do plantio de ontem, desse passado. Então eu tive que reconhecer, eu tive que soltar, eu tive que reorganizar e eu tive que persistir. Mas não é impossível, Leia. Não é. Como se diz, eu sou prova viva disso. E eu quero que vocês compartilhem aqui. O que dói hoje? E o que essa dor que você sente hoje tem te ensinado? O que dói hoje e o que essa dor tem te ensinado? Ponto importante. Eu escolho soltar para abrir espaço para o novo. O que dói hoje é a mágoa que eu tenho do ex, ou que seja do meu chefe. O que dói hoje é a partida dos meus filhos por ter escolhido morar em outro estado, em outro país. O que dói hoje é estar em outro país, longe dos meus familiares no Brasil. Mas eu decidi sustentar a decisão de estar aqui nesse país. Então eu me alegro com as oportunidades que me apresentam aqui. Eu atendo vários brasileiros que moram fora do país, que vivem em processo de depressão e ansiedade porque não reconhecem o país que estão.
não são gratos pelo que vivenciam, falam mal do país, falam mal das pessoas que dão oportunidade de trabalhar. Ah, Simone, mas é difícil trabalhar com os portugueses, é difícil trabalhar com os belgas. Não interessa, essas pessoas estão te servindo de alguma coisa. Talvez quando você mudar a sua postura, as oportunidades vão surgir diferente para você. Como o meu marido mudou, eu trouxe exemplo para você, quando eu trouxe a história da minha cliente aqui, que vendeu um terreno que estava emperrado, não vendia de jeito nenhum, porque tinham questões emocionais ali. Não sei se foi 3 dias, 5 dias depois da constelação, o terreno foi vendido. E são vários casos como esse, tá? De questões assim, de bens, que a pessoa tá com emoções ligadas ali, de raiva, de mágoa, de dó, seja lá o que for. Esses sentimentos e emoções prendem a sua vida de várias formas, tá? Então, escolha soltar isso para abrir espaço para o novo. Tem pessoas que precisam recomeçar pelo guarda-roupas. Sabe por que o seu guarda-roupa tá lotado de coisas que você nem usa, que tá com etiqueta ainda, ou que tem mais de um ano que você não usa? Porque existe um vazio aí dentro de você. Um vazio dentro de você que faz com que você busque, através da compra em excesso, suprir esse vazio. Esse guarda-roupa só representa aquilo que você precisa recomeçar. Olha para dentro. Olhe para dentro. Eu me lembro que o ano passado, retrasado, acho que foi ano retrasado, não me lembro. Eu em jejum, eu orando em jejum, o Espírito Santo falou assim, arrumar a casa. Gente, foi muito engraçado. Eu olhei para minha casa, eu me considero uma pessoa organizada. E eu falei, gente, mas minha casa tá organizada. Mas o Espírito Santo estava falando para mim organizar a minha casa. Tinha coisas para organizar aqui dentro. Ter essa percepção me trouxe muita clareza do que eu precisava mudar. Muita mesmo. Olha o quanto é importante esses sentimentos e emoções. Gente, quando eu jejum, a minha conexão assim fica... Desafio você a jejuar também. É muito bom. E o que mais? Então, escolha soltar, tá? Escolha soltar. Qual o primeiro passo que você pode dar amanhã para alinhar com o seu recomeço? Qual o primeiro passo você vai dar para recomeçar nessa área aí, no que você percebeu que hoje é sua dor? Dor muito, dói muito. Minhas dívidas financeiras, já estou me organizando, mas está difícil. Adultos conseguem fazer gestão das suas finanças. Crianças têm dificuldade, porque não enxergam valor que tem, né, para ganhar aquele dinheiro. Então gasta de qualquer forma, de qualquer jeito. Não entendem que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Agora, quando eu estou na esfera do adulto, eu começo a dizer não para mim mesmo, diante daquilo que eu tenho vontade. Querer nem sempre é poder. Então, eu quero a brusinha que tá na promoção. Nossa, mas tá na promoção. Mas eu preciso? Eu posso? Opa! Simone, confissões agora. Desde que voltei para Guapó, eu não consegui comprar um guarda-roupa. O meu quarto está todo bagunçado. Tudo encaixa uma sujeira. Não tenho ânimo para limpar a casa. A dor que sinto neste momento é comigo mesma. Exatamente. Essa bagunça, essa sujeira é reflexo do que você traz dentro. Mas organizar o externo também nos traz alívio por dentro. E você estando aqui nas lives, traz essa
Vai abrindo, expandindo a sua mente para essas coisas também. Então te desafio, organizar as suas roupas mesmo que nas caixas. Organize essas caixas. Veja o valor de um guarda-roupas parcelado dentro das suas condições. Se desafie e sustente a sua decisão. Ah, Simone, você está falando para ela ir lá fazer uma dívida? Eu estou falando para ela fazer um compromisso para começar a organizar a vida dela. Porque muitas vezes esse é o passo. Organizar o guarda-roupa é um exemplo. Mas também é um reflexo daquilo que está dentro. Sabe? Recomeçar não é fácil. Não. Não tô aqui pra contar histórias bonitas como se fosse fácil, não. Mas vale muito a pena recomeçar. Vale muito a pena se curar. Vale muito a pena se libertar desses pesos. Vale muito a pena pedir ajuda, vale muito a pena restabelecer um relacionamento amoroso, vale a pena recomeçar a sua nova postura de mãe, de mulher. De mulher que eu digo, às vezes você está separada, mas vale a pena recomeçar olhando para você. Para que numa outra possibilidade de se relacionar, você não fique dependente emocional, você não se entregue a relacionamentos tóxicos como você já viveu lá atrás, porque isso também diz muito daquilo que você traz. Porque quando eu não confio em mim, eu me escoro em qualquer pessoa, vamos dizer assim, acreditando que é ela que vai me salvar. Você não vai salvar ninguém, ninguém vai te salvar, minha querida. É você que vai te tirar desse buraco. E tão grande será a vitória e será sua e de Deus, é claro. E Deus também se alegra quando nós tomamos essa decisão, porque recomeçar também é um passo de fé. É um passo de fé porque acreditamos que o Senhor está conosco o tempo todo. E quando descobrimos que é Ele que nos sustenta, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele que nos ampara. Ah, mas acreditar nisso é fantástico. É maravilhoso. Olha, eu tenho alunos que começaram a fazer a formação e não sabiam nem como não sabiam como ia pagar a formação. Tem uma aluna, ela é empreendedora do ramo do bronze. Inclusive, a senhora que eu citei que fez a formação é a avó dela, tá? Então ela veio e fez a formação. Tem uma tia que está na formação, vai formar agora, nesse final de semana. E a avó está na outra turma. Olha o quanto a nossa mudança reverbera. Essa moça, ela estava procrastinando. Ela estava com problema no relacionamento. Ela estava com várias questões. E as coisas não fluíam para ela. Ela falou, mas eu vou fazer esse curso, porque eu tenho certeza que vai fluir. E fluiu. Tem uma das minhas alunas que ela sempre teve vontade de morar, nem sei se ela está aqui, talvez ela esteja aqui, a Verônica. Ela sempre teve vontade de morar em outro estado. Mas ela sempre que ela pensava em ir, acontecia alguma coisa que ela precisava ali da mãe ou do apoio familiar. Você sabia que muitas vezes você não prospera, muitas vezes você precisa financeiramente dos seus pais, porque por uma carência sua que não foi curada? E aí quando você pede dinheiro, é a forma inconsciente que você encontra de trazer eles para perto de você, fazer com que eles olhem para você? Foi o que aconteceu com a mulher que saiu lá de Santa Helena para eu atender ela ontem. Ela viajou 200 e tantos quilômetros porque ela queria atendimento presencial. Tem pessoas que se adaptam com online, tem pessoas que se adaptam com... fazem muito bem, né? Mas cada um de um jeito. E ela saiu de lá.
e foi muito forte essa percepção. Simone, eu não entendo, eu tenho empresas, sou empresária e eu vivo precisando de dinheiro do meu pai. E isso me chateia, porque na verdade eu queria estar fazendo algo por eles. Eu falei, a cachoeira jorra de cima para baixo, não o contrário. Então, ele pode sim fazer para você. Agora, se você é adulta, tem empresa, tem recursos, algo inconsciente move aí. E era o quê? O sentimento de ausência do pai, que a criança dela registrou, porque o pai era caminhoneiro, ela ficava muito sozinha. Ela sentia muita falta do pai, porque o pai viajava, a mãe tinha que fazer o papel dos dois, o pai, descia o cacete nela, então ela tinha mágoa com a mãe. Mas ela ainda não tinha olhado ali para aquela relação com a mãe da forma correta. Então ela teve que ressignificar isso. E aí, esse precisar de dinheiro diz muito do que a gente carrega ali nessa relação ainda. Como você já nos ensinou, a plasticidade neural é muito importante. Demais, Alana. Muito, é fundamental. Agora que você já sentiu que é possível recomeçar, o que te impede de dar o próximo passo? Nesse final de semana, para quem é daqui de Goiânia, no sábado à tarde, das 14 às 18 horas, tem a vivência sistêmica Despertar. E nesse sábado também está iniciando uma nova turma de formação em constelação familiar. Talvez esse seja um recomeço para você. Mas talvez você precisa recomeçar pelo seu guarda-roupa. Talvez você precisa recomeçar liberando seus filhos. Talvez você precisa recomeçar liberando esse relacionamento que você terminou. Para que não haja dívida emocional e punição ali de forma inconsciente. Porque tem pessoas que estão vivendo uma relação que precisa ser recomeçada, mas fica terceirizando para o outro. Não assumiu a sua responsabilidade ainda. Então, qual que é o primeiro passo que você vai dar depois dessa live aqui hoje? Recomeçar não é sobre esquecer o que passou. É sobre usar a sua história como trampolim para chegar aonde você deseja. Para o que ainda está por vir. Comente aqui. E aí eu vou colocar as frases para quem responder aqui. Qual vai ser o seu primeiro passo depois dessa live? O que você vai recomeçar? Coloque aqui e eu vou trazer uma frase para vocês. O que você vai recomeçar? Eu preciso encerrar a live, gente. Vamos. O que você precisa recomeçar? Obrigada, Dani. É uma honra ter você aqui. Bora pro evento sábado. Gente, eu quero decisão. Muito bem, Vanderly Marques. Deixar meus filhos seguir sem mim. Muito bem. Olha só, Vanderly, a frase, agora eu faço diferente. Magnífico. Dani colocou, vida financeira. Querida mamãe, venho aqui tomar a vida que você me deu e farei o meu melhor. Muitas vezes, a vida financeira, o sucesso e o êxito profissional está muito ligado à mãe. Tem uma frase na constelação que a gente diz, o dinheiro tem a face da mãe. Então, como nós tratamos a mãe, a vida nos trata. Então, reconhecer e tomar a vida da mãe, tal como ela é, nos possibilita a melhorar a nossa vida financeira, a restabilizar. Simone, mas eu tenho dó da minha mãe. Então, comece a parar de ter dó da sua mãe. É um recomeço muito grande. Olhe para a grandeza dela, ok?
A Lana colocou recomeçar minha vida fitness. Ah, muito bom, hein? Gente, tem dia que eu não posto, mas eu vou pra academia, viu? Hoje mesmo eu não postei, mas eu fui. Tem gente que manda mensagem pra mim. Uai, não tá indo pra academia mais. Não vou, mas nem sempre eu posto. Alana, eu sigo para a vida. Foi a frase para sua vida fitness. E seguir uma vida fitness é seguir para a vida, né? Com mais saúde. Quando eu vou para academia, gente, é muito terapêutico para mim. Gredinei, arrumar minha vida. Tá muito amplo. Quanto mais objetivos nós somos, Gredinei, com os nossos, com aquilo que a gente quer para nós, quanto mais claros são os nossos objetivos, mais resultados nós temos, ok? Então, porque senão fica parecendo uma tarefa quase que impossível, arrumar a minha vida. Não, na minha vida financeira eu vou gastar X por mês. Na minha vida amorosa, eu vou aprender a dialogar, eu vou parar de gritar, eu vou pedir por favor, eu vou ser mais grata. Então, percebe que são coisas pequenas, mas são ajustes que vão levar a esse recomeço. Eu não tirei a frase para você, né, Gredinei? Gredinei, muito obrigada por tudo. A Leia colocou: a minha mãe tinha muitas dívidas, morreu e ficou tudo. Você é livre para fazer diferente, viu, Leia? Você é livre para fazer diferente. E muitas vezes nós estamos numa dinâmica de repetição, sem que a gente perceba, tá? Perceba qual área da sua vida você quer mudar. Qual área da sua vida precisa desse recomeço? Coloque aqui para receber cartas. Gente, eu encerro a live em 2 minutos. 1h15 eu vou encerrar a live. Alguém mais percebe que quer recomeçar? Não? Gente, foi muito bom estar com vocês. Foi uma honra estar aqui mais uma vez. A presença de vocês enche o meu coração de alegria. Na próxima semana, na terça-feira da semana que vem, estarei aqui firme, trazendo, né, novas percepções para vocês. Gente, para receber frase, tem que colocar o que você vai recomeçar. Me diga, o que você vai recomeçar na sua vida? Leia colocou: recomeçar meus estudos para um profissional melhor e uma vida financeira melhor. Ah, agora sim. Dou-lhe um bom lugar no meu coração. Quem precisa de um bom lugar no seu coração que vai te fortalecer a fazer esse novo começo? Pai e mãe é fundamental, tá? Fundamental. O pai dos seus filhos também precisa receber um bom lugar no seu coração. As empresas onde você trabalhou, mesmo que tenha sido difícil, também precisa de um lugar no seu coração, pois tudo e todos contribuíram para o seu desenvolvimento, tá? Glaucinei colocou: me organizar financeiramente. Você faz parte. Você faz parte nos remete a pessoas excluídas, onde há exclusão, há sentimento de culpa e muitas vezes nós nos impedimos de ter sucesso e prosperidade porque estamos excluindo outras pessoas que têm dificuldade financeira, porque a gente julga e a gente acaba copiando. E quando a gente exclui, julga, é uma forma de excluir. Então todos pertencem, todos têm o direito de fazer parte, tá? Márcia colocou o seguinte: ir adiante com o que eu recebi. Uau, é um recomeço, né? Não parar é um recomeço, porque às vezes a gente já parou tanto na vida, né, Márcia? Marcinha, eu te chamo de Márcia, parece que eu tô brigando, né? Marcinha, querida. Ainda falta algo.
ir adiante com o que eu recebi. Ainda falta algo. A percepção que eu tive é que é reconhecer o que te trouxe até aqui, tá? Essa é a percepção que eu tive com essa frase. Marta, tudo bem? Marta colocou o seguinte: recomeçar a minha vida como mulher. Olha só. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Todas as mulheres da sua família. Tô falando aqui fazendo referência com o que você falou, tá? Recomeçar a minha vida como mulher. Para recomeçar a minha vida como mulher, eu preciso estar conectada com as forças do feminino que vem da minha família, que vem das mulheres da minha família. Simone, mas eu não tenho tanto contato com as mulheres da minha família. É trazer isso pro coração. Recomeçar a minha vida como mulher, eu preciso reconhecer que mesmo que foi difícil para as mulheres da minha família, porque às vezes minha mãe foi embora e ficou uma mágoa, aquela decisão ela precisa ser vista com amor, com compreensão, com concordância, mas também reconhecer a força que essa mãe teve de às vezes deixar os filhos. Uau, quão forte mamãe foi para recomeçar. Então eu também me permito recomeçar, cuidando do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, dos lugares onde eu frequento, do que eu coloco para dentro, do que eu coloco para fora. Faz sentido? Gente, agora eu preciso encerrar. Foi lindo, lindo estar aqui com vocês. Foi maravilhoso essas percepções que nós tivemos nesse encontro, nessa live de hoje. Recomeçar onde você está hoje, ou que seja para onde você queira ir. Como eu disse, não é o país que vai fazer a diferença, mas é aquilo que você traz dentro de você que vai fazer toda a diferença, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vai acompanhando os stories aí, que vai ter muita novidade nos próximos dias. E a gente vai se falando por aqui. Beijo grande. Quem não está no grupo Reconexão com o Feminino, o link está na bio. Está na bio? Não sei se eu tirei. Misericórdia. Se não estiver na bio, vocês me mandam um direct falando: quero entrar na comunidade Reconexão com o Feminino. Que aí eu mando o link para vocês entrarem, porque toda quarta eu coloco atividade, reflexão lá para vocês. Quando não vai na quarta é o dia que dá. Mas uma vez por semana eu apareço lá, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui comigo e até terça que vem. Tchau, tchau.